que vai vir. Diga aleluias, glórias a Deus. E aqui eu quero ministrar, gente, é longo o texto, é muito longo, então eu vou adiantar um pouco e vou tentar resumir aqui o máximo. Glórias a Deus. Então, ó, eu vou ler rápido, coloca aí, Adri, lá no 13, e vai lá por, eu queria ler para você entender, mas 13 versículo 2, vamos tentar ler rapidinho. 13 versículo 2, eu vou lendo aqui. E Abraão havia enriquecido muito, e era proprietário de muitas cabeças de gado. Amém? Estão acompanhando aí? Eu vou aqui. Então Abraão tinha enriquecido e era proprietário de muitas cabeças de quê? Levanta as suas mãos para os céus. O Deus que enriqueceu Abraão, Ele vai enriquecer você, vai enriquecer a sua casa, a sua família, vai enriquecer essa igreja em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor aí. Amém? Porque as pessoas olham a Deus. Eu já vi pessoas falar, não, que servo de Deus tem que ser mesquinho, tem que ser pobre. Deus não promete riqueza. Meu Deus do céu, como não? Aí continuando. Então Abraão se enriqueceu, era dono de muitas cabeças de gado, possuía muita e muito ouro também. Ele partiu de Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou a uma região que ficava entre Betel e entre Ai. Nós pregamos sobre isso semana passada, onde já havia estabelecido o seu acampamento no passado. Versículo 4: Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus e invocou o nome do Senhor. Amém, gente? Vamos ler juntos isso aqui. Diga: Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Depois eu explico o que aconteceu. Versículo 5: E Ló seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, boi e tenda. A terra todavia tornou-se insuficiente para abrigar os dois, morando na mesma região. Isso porque possuía tantos bens, servos, animais, e a terra não conseguiu sustentar todos eles. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época os cananeus e os fariseus ainda habitavam essa terra. Então Abraão propôs a Ló que não haja discórdia entre mim e entre ti, nem desavença entre meus pastores e teus pastores. Afinal, nós somos ver toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te aparte de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Era como o quê? Era. Parecia, mas não. Era como o jardim do Senhor. Cadê onde eu parei? Isso. A terra como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes que o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Glórias a Deus. Então Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo de Sodoma, entre a cidade e o vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra eram extremamente malignas, praticavam pecados horríveis contra o... Aí nós vamos ver semana que vem, lá no versículo 14, que ele se separa. Quando Ló e Abraão se separam, a primeira coisa que Deus fez, aparece para Abraão de novo e fala para Abraão: Abraão, faz uma promessa gigantesca,
Uma promessa enorme, absurda. Amém, irmãos? Mas eu quero falar sobre isso daqui, sobre essa história. Abraão, né, estava lá, edificou um altar ali nos carvalhos de Mamre. E o que aconteceu? Ficou-se ali muito tempo, ele estava muito bem, Deus falou com ele. Veio uma seca, é normal lá no Oriente, na região deserta. Veio uma seca, e como eles tinham muitos animais, e aí começou a faltar alimento, água para os animais e para eles. Então eles foram para o Egito. Chega lá no Egito, antes de chegar no Egito, a esposa dele, Sara, era muito bela, muito bonita. Ela era uma princesa, né? Possamos dizer assim. Então Abraão temeu, porque acredita-se que a cultura de Faraó no Egito, se chegasse uma mulher bela, mulher bonita, né? Uma mulher, não qualquer uma, né? Pessoa que tinha uma liderança, pessoa que tinha, né? Como ela era esposa de Abraão, então eles tinham o costume de matar o marido e ficar com a esposa. Quem consegue entender? Então Abraão mente ali, fala que é irmã, enfim, e eles entram no Egito. O Faraó se engraçou com Sara, levou ela para o seu palácio, e ela ficou cerca de 2 anos lá no palácio. E acredita-se que por causa da intervenção de Deus, ele não tocou nela, amém? Mas ela fica lá, e ele tinha o interesse de casar-se com ela, e fica lá 2 anos. Descobre, aí Deus puniu o Faraó, veio uma doença terrível, a maldição naquele lugar. O Faraó descobre que Abraão tinha mentido, que ela não era irmã dele, mas era a esposa dele. Então o Faraó fala para Abraão ir embora. E antes disso, ele tinha dado muitos presentes, uma espécie de dotes, né, pela irmã, no caso, na concepção dele, eu achava que a irmã tinha dado gado, tinha dado prata, tinha dado ovelhas, tinha dado muitos bens. O Egito era potência naquele tempo, um lugar muito rico, um lugar de refúgio. Então eles dão muitos presentes para Abraão. E quando ele descobre com aquela maldição que Deus pesou a mão, então ele expulsa Abraão de lá, todo o seu povo, e mandou levar. E tudo que eu te dei pode levar, leva, leva, leva. E Abraão, ele entra em crise financeira, mas ele sai de lá cheio da bênção, cheio da grana, porque Deus colocou nas mãos. Glórias a Deus, aleluia. E ele sai daí, e ele volta lá, ali para Betel, naquela região. Ele acampa-se ali, e aqui a Bíblia está narrando que ele se tornou rico. Diga glória a Deus. Ele se tornou rico, ele prosperou. E eles prosperaram tanto, ele e Ló, que era o seu sobrinho, que nós já falamos que ele levou. Deus mandou ele sair da casa, da parentela, ele levou Ló, né? Não era para ter levado, ele levou. Mas Ló está ali, apoiado debaixo das asas de Abraão, debaixo da promessa de Abraão. A promessa era para quem? Para Abraão. Mas Ló estava lá desfrutando da bênção. E Abraão está lá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E aí, se a gente for estudar, quando Ló se separa, Deus começa a cumprir. E Deus começa a cumprir tudo aquilo que ele prometeu para Ló. Porque Ló não era para estar ali. Quem consegue entender? Amém? Porque a bênção era para Abraão e a descendência dele. Então, queridos, Abraão enriqueceu-se tanto que a região não sustentava, né? Não dava conta de sustentar os dois, ele e Ló. E aí, o que aconteceu? Começou a ter briga entre os funcionários de Ló e os funcionários de Abraão. Gente, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque a terra não sustentava os dois. Amém? Porque Deus é assim. Quando o homem honra a Deus
quando o homem levanta altar para Deus, Abraão era um homem de altar. Ele sai do Egito, nós estamos lendo aqui, e ele volta ali para Betel, ele volta ali porque eles cavaram de mano. E a primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz, ele voltou lá no altar que ele tinha edificado. Abraão tinha conexão com o altar. Abraão, ele tinha contato com o altar. Ele estava sempre no altar. E a Bíblia diz que ele invocou o nome e adorou o Senhor. E nós sabemos que a cultura dos patriarcas, dos hebreus, dos judeus, eles nunca iam para um altar de mãos vazias. Nunca, nunca. Eles sempre levavam algo. Eles sempre levavam um sacrifício, o melhor. E a Bíblia está aqui escancarado que Deus enriqueceu Abraão. E a terra não sustentava eles mais. Sabe, querido? Muitas vezes, falta para nós, sabe o que? Contato com o altar. Temor com o altar de quem? De Deus. Contato. Se derramar, se entregar. E tratar Deus como Deus merece ser tratado. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Digno de honra. Digno de glórias, digno de louvor e digno de toda adoração. Nós, esses tempos eu até preguei aqui, e eu falei que Abraão, ele queria sempre agradar a Deus e atrair a presença de quem? Ele queria uma direção. Se ele ficasse muito tempo Deus sem falar com ele, ele já ia para os montes, ele já edificava um altar, ele ia para um altar, pegava lá um animal, a primícia, preparava-se o animal. Acredita que ele preparava os animais. Eles não iam no pasto e pegavam qualquer animal, não. Eles pegavam o lugar e deixavam aquele animal separado, engordando. Não poderia ter uma ferida, não poderia ter bicheira, não poderia estar sujo. Aquele animal, ele era cevado para poder sacrificar, honrar e ofertar ao Senhor. E ele pegava aquele animal e levava até o altar e sacrificava e queimava ele. Aleluias, glórias a Deus. Honrando, sacrificando ao Senhor. E queimava. E aquela gordura, aquela fumaça que subia, aquele cheiro da gordura, a Bíblia diz que Deus descia, recebia o aroma agradável daquela oferta. E aquilo para Deus era uma adoração. Porque a oferta para Abraão era uma adoração. Quando Deus pediu o filho dele, Isaque, que ele chega no pé do monte, e ele com o servo dele, e ele fala com o servo: fica aqui, até aqui vocês podem vir, agora lá em cima não, só eu e meu filho. Mas aonde o senhor vai? O que o senhor vai fazer? O que ele fala? Nós vamos adorar o Senhor e já voltamos. Vamos fazer o quê? Mas ele ia sacrificar o filho dele. Deus pediu o filho dele como sacrifício. Ele sacrificava animais, ovelhas, bode, boi. Dessa vez Deus pediu: eu quero seu filho Isaque, que você ama. Abraão, eu estou vendo que é fácil, está sendo fácil você sacrificar o boi, está sendo fácil, Abraão, você sacrificar a ovelha, o cordeiro. Agora eu quero teu filho, quero ver se você tem coragem. Abraão foi, irmão, subiu no monte, amarrou o filho dele, colocou lenha no altar, amarrou o menino e pegou o cutelo, o machadinho. E na hora que ele ia, Deus falou: você é doido mesmo, Abraão. Você me ama, você crê em mim.
não toque no seu filho, porque agora eu sei que você me ama. E eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. Aleluias. E Abraão olha de lado e tinha lá um cordeiro preso com chifre nas árvores. E Deus autorizou, ele pega aquele carneiro e solta o menino dele, e o sacrifício teve que ser feito. Deus poupou Isaac, mas o sacrifício teve que ser feito, o sangue teve que ser derramado, porque Deus é um Deus de sacrifício, é honra, temor, respeito, reverência, confiança. E por que Abraão não negou o filho dele? Porque Abraão confiava em quem? Quem confia em Deus não nega nada que Deus lhe pede. Ainda que o pedido que Deus faça seja duro, se você confia, você obedece. É loucura isso, irmão. Deus pediu para o próprio filho, mas Abraão foi, porque quem confia faz. É loucura, mas quem confia faz, porque sabe que Deus não falha, Deus não erra, Deus é fiel, Deus é poderoso. Aplauda o nome dele, aleluia. Então Abraão falou o que? Nós vamos ali adorar, porque sacrifício para Abraão, sacrificar os animais, para Abraão era uma adoração. E hoje é um erro a gente falar oferta. Nós vamos mudar isso daqui. No momento das ofertas, não vamos falar mais oferta, nós vamos falar, vamos adorar a Deus. Porque com oferta se adore ao Senhor. Então a Bíblia diz que Abraão enriqueceu-se tanto que a terra já não sustentava mais os dois. Porque Deus foi acrescentando, Deus foi prosperando, Deus foi aumentando. Glórias a Deus, aleluia. Você recebe isso, irmãos? Levanta as suas mãos para os céus, em nome de Jesus. Deus vai aumentar lá, Deus vai multiplicar lá. Deus está caçando fiéis, Deus está caçando homens e mulheres de Deus que confia nele, que confia na palavra dele, para que ele também venha confiar na sua vida, as bênçãos dele, as promessas de Deus é grande, as bênçãos de Deus não tem fim, mas Deus precisa de pessoas de confiança. Deus precisa entregar nas mãos de pessoas de confiança, fiéis, tementes, que não vai trair ele, que não vai abandonar ele. Mas para Deus confiar em você, é necessário você também confiar nele. Confia na palavra de Deus, confia na promessa de Deus, porque Deus vai multiplicar, Deus vai te engrandecer. Eu quero profetizar nessa noite que Deus vai te enriquecer sim, porque o mesmo Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que livra, que protege, que exorta, o Deus que pune, que castiga, ele também prospera, ele abre porta, ele multiplica. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, as bênçãos de Deus, aleluias. Aplaude a ele, oh glórias. Porque, irmãos, nós conseguimos crer que Deus protege a gente consegue crer que Deus tem um anjo da guarda que nos protege. A gente consegue crer que Deus nos perdoa os nossos pecados, que Deus, Jesus vai voltar e nos vai salvar. E por que não conseguimos crer que Deus pode e vai nos prosperar? Quem acredita nisso, aleluias, glórias ali, ele quer, é para a honra e para a glória dele. Mas Deus precisa de pessoas de confiança. Deus está procurando pessoas de confiança. A terra é de Deus, o mundo, tudo que nela contém, a Bíblia diz que pertence ao Senhor. Agora imagine você
Você é uma pessoa de posses. Você é uma pessoa de bem. Você vai fazer uma sociedade com alguém. Se você souber que o camarada é tranqueiro, desonesto, infiel, você vai fazer sociedade com ele? Hã? Vai deixar sua casa na mão dele, vai viajar, ficar uns 30 dias fora de casa, você vai deixar lá? Mas se a pessoa for de confiança, aí você confia, você se associa. Agora você entendeu? O Deus dono do ouro e da prata, Ele está caçando pessoas de confiança, para que Ele possa confiar nas suas mãos o bom tesouro dEle, aleluias, a promessa dEle, as riquezas dessa terra. Deus está procurando pessoas fiéis. Mas muitas vezes, querido, a gente não consegue nem ser fiel no dízimo. A gente não consegue nem ser fiel no nosso caráter. Qualquer tentaçãozinha já estamos caindo. Qualquer provocaçãozinha lá no trabalho, nós já estamos quebrando o pau da barraca e estamos xingando, e se bobear até saindo na mão. E aí o colega de trabalho fala, depois diz que é crente. Deus está procurando pessoas de confiança, aleluias. Levanta suas mãos para os céus em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida o espírito de temor. Eu quero declarar sobre a sua vida o espírito de fidelidade. Eu quero declarar sobre a sua vida o espírito de lealdade. Deus, Ele capacita. Deus, Ele muda, Ele molda. Essa igreja será uma igreja fiel. Este povo será um povo fiel. Este homem vai ser um homem fiel. Essa mulher vai ser uma mulher fiel, que vai exaltar e glorificar e dar bom testemunho. Diga, eu recebo isso na minha vida. Aplauda o nome de Jesus. Oh, glórias a Deus, meu Deus dos céus. E aí, irmãos, enriqueceu, e a terra já não suportava mais Abraão e Ló. E os servos de ambos brigaram. Gente, presta atenção aqui, eu já termino. O tempo é curto, então eu vou terminar meio pela metade. No versículo 8, quando houve aquela confusão, a Bíblia diz que Abraão chama Ló e fala: Ló, nós vamos ter que se separar, porque nós não podemos brigar, porque nós somos irmãos. Faz o seguinte, olha aí, escolhe para onde você quer ir. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Mas junto, nós não podemos caminhar mais. Presta atenção aqui. Junto nós não mais podemos ficar. Junto nós não mais podemos caminhar. Nós vamos ter que se separar, porque nós não podemos brigar. Somos irmãos. Em outras palavras, eu te amo, Ló. Então nós vamos ter que se separar. Aí olha o que é ingratidão, e olha o que é o egoísmo. Abraão já era um senhor de idade, a idade avançada, e Ló é um sobrinho, bem mais novo, bem mais jovem, com força, com saúde. E Abraão foi educado. E Abraão falou para ele: escolhe, para onde você quer ir? Nós vamos separar. Ló viu as campinas do Jordão, que era verde, a terra toda irrigada. A Bíblia diz que parecia o jardim do Senhor. Então Ló, que era mais novo, mais jovem, tinha mais força para lutar, falou o quê? Eu vou para as campinas do Jordão, o lugar teoricamente mais fácil,
Ora, por que ele falou: tio, o senhor já tem uma idade mais avançada, eu tenho mais força, então deixa que eu fico no deserto, no lugar mais impróprio, improvável, e o senhor vai. Não, ele pensou nele, ajudou, prosperou nas custas da promessa de Abraão. E quando ele tem a oportunidade, ele não pensou no tio, ele falou: o quê? Eu vou para as campinas do Jordão. E Abraão fica no lugar mais impróprio. Só que Abraão tinha a promessa de quem? E a bênção de Deus. No final, querido, nós sabemos, Ló terminou em ruína. E a Bíblia diz que Abraão ficava mais próximo, mais rico e mais abençoado. Porque quem tem a bênção de Deus, não importa o lugar, Deus ele prospera, Deus ele aumenta, Deus ele levanta, Deus ele multiplica. Você recebe isso na sua vida? Tem a bênção de Deus na sua vida? Tem a bênção, se tiver, vai dar certo, vai mudar, as portas vai se abrir, você vai crescer, ninguém vai te parar. Você precisa ter a bênção, você precisa atrair a bênção de Deus para a sua. Você precisa se conectar com o altar do Senhor. E aí, Ló foi para as campinas do Jordão. Porque a vida é assim, irmãos. Muitas vezes você ajuda a pessoa, você está ali ajudando a pessoa, dando oportunidade, mas a primeira oportunidade que ela tiver, ela te passa as pernas. Por isso que nós temos que confiar somente no Senhor. E o que me chama muita atenção, e eu termino, se a gente entender, na minha visão, Ló não era para estar ali. Mas sabe por que Abraão está junto com Ló? Porque é sobrinho, porque é parente. O amor, o sentimento. Mas pela vontade de Deus, ele não era para estar ali. E esse é o nosso problema. Muitas vezes se aliamos com pessoas, se misturamos com pessoas, andamos com pessoas, ou queremos trazer para a nossa vida, queremos trazer para a nossa casa, queremos trazer para perto de nós, queremos trazer para a nossa promessa. Olha aqui para mim. Abraão tinha uma promessa de quem? Abraão tinha um propósito de Deus na vida dele. E ele está querendo pegar uma pessoa que não fazia parte desse propósito e queria trazer para o propósito. O propósito não era dele, o propósito era de quem? De Deus. E esse é o nosso problema. Nós queremos forçar a barra, irmão, por causa do sentimento. Mas eu amo, mas é meu parente, não interessa. Se Deus não quer, não force a barra, porque vai te atrapalhar. E ele pega e força a barra, coloca Ló para participar da promessa, para participar do projeto de Deus. E o que é que está causando? Confusão, ciúme, briga. E olha só a inteligência, a sabedoria de Abraão. Quando Abraão viu que não dava mais, o que Abraão falou? Ló, gente, presta, isso aqui é uma chave, presta atenção. Ló, perdão. Nós somos irmãos, nós não podemos brigar. Então nós vamos fazer o seguinte: para nós não brigar, nós vamos fazer o quê? Separar. Em outras palavras, eu te amo tanto que para nós não brigar, vamos se separar. E tem pessoas na nossa vida assim, irmãos, porque você ama ela tanto, você ama ele tanto, que para não dar briga, você tem que separar.
Porque se ficar perto não vai dar certo. O fato de Abraão estar se separando, o fato de Abraão estar se distanciando, o fato de Abraão estar tirando de perto dele o sobrinho, isso não significava que Abraão tinha raiva dele, que Abraão era ruim, que Abraão queria o mal dele, não, negativo. Mas Abraão queria tanto o bem dele, que Abraão falou o quê? É melhor separar, porque eu não quero brigar. E tem momentos na nossa vida que nós temos que tomar essa decisão. Eu não estou falando de marido e mulher não, amém, gente? Senão daqui a pouco já estão falando aí, o pastor falou, vou meter. Está amarrado em nome de quê? Glória a Deus. Estou falando de amizades. Estou falando muitas vezes de parentesco. Pastor, o senhor está pregando a distância, desunião? Não. Eu estou pregando o fim da confusão. E não querer colocar no teu propósito, na tua promessa, aquele que Deus não mandou você colocar. A promessa é sua, o propósito é seu. E tem pessoas que não faz parte. É você e a tua casa, você e a tua. Diga glória a Deus. E o que que teve que causar? Confusão. Já que Abraão não tinha coragem, então causou uma briga, uma confusão. Quem está conseguindo entender? Não espere isso acontecer. E eles se separam. Abraão amava Ló. Depois mais para frente nós vamos ler que teve lá Ló teve uma guerra, Ló virou prisioneiro de guerra. Abraão pega 318 e vai lá arriscar a vida para livrar, para salvar ele. Ele amava Ló, mas não poderia andar junto, não poderia caminhar junto. Ei, olha aqui para mim. Tem pessoas que nós amamos que infelizmente não podemos caminhar junto. Por quê? Atrapalha a nossa fé, atrapalha o propósito que Deus tem na nossa vida. E eles se separam e Deus aparece para ele. Aleluias. Versículo 14. A Bíblia diz que depois que Ló, aí olha só, olha o que o escritor está fazendo, ó. Versículo 14, ó. Então depois que Ló foi embora, olha o que ele está colocando, está deixando claro. Depois que ele foi o quê? Vazou. Prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa do lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vê, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Aleluias. Depois que Ló saiu, aí Deus está falando: Abraão já estava rico, Deus enriqueceu mas faltava algo para ele. A esposa dele era estéril e ele não tinha filho, e ele tinha um sonho de ser pai. Talvez eu estou falando, eu estou lendo aqui que Deus está prometendo para ele: olha aí, essa terra, para lá e para cá, tudo vou dar para a sua descendência. E conta, Abraão, a terra, conta o pó da terra. Se você puder contar cada grão de pó da terra, assim vai ser a sua descendência. Para você, para mim, que nós temos filho, talvez isso não é nada, mas Deus estava falando para um homem já de idade, que a mulher dele também já era de idade, estéril. Deus estava falando para ele o quê? Você quer ter um?
você não vai poder contar tantos de filhos que eu vou te dar. E deu tantos. E por causa dessa promessa, até nós hoje somos considerados filhos de Abraão pela fé. E Deus cumpriu, irmão. Chegou o tempo que a esposa dele engravidou. Diga glória a Deus. E Deus cumpriu. Depois que Ló se separou. Quem consegue entender? Porque Abraão tinha conexão com o quê? Altar. Era homem de altar. Fica de pé no seu lugar. Quando o Senhor colocou essa campanha, essa série de mensagens sobre a bênção de Abraão na nossa vida, eu tinha esquecido da dimensão e da menção. E nós estamos falando aqui muito de altar. O Espírito Santo foi me encaminhando para isso, irmãos. Altar, 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 altar. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo, uma geração que gosta de igreja, que gosta de pular, gosta de cantar, gosta de vir na igreja, mas trata a igreja como se fosse um entretenimento, trata a igreja como se fosse um show. Mas nós temos que entender que na igreja ela tem um altar, e o altar é lugar de nós derramar a nossa vida. O altar é o lugar de nós entregarmos a nossa vida, entregar o nosso coração, a nossa alma. O altar é um lugar de sacrifício. E nós estamos vivendo a geração que não quer se sacrificar. O altar é um lugar de sacrifício. O altar é um lugar de renúncia. O altar é lugar de obediência. O altar é o lugar de honrar a Deus. O altar é o lugar de honrar, de exaltar, mostrar reverência, respeito, temor pela palavra de Deus. O altar é lugar de nós chegarmos aqui e não chegar aqui, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, é fácil. Altar é lugar de nós chegar, Deus, o que o Senhor quer de mim? Pede que eu vou te dar, eu vou te obedecer. Pedimos muito, mas oferecemos pouco. E quando Deus pede, a gente nega. Mas hoje o Espírito Santo está me usando para te dizer que Deus está procurando pessoas de confiança. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a terra, meu Deus, Salmos. Esqueci. E tudo que nela contém. E Deus está procurando pessoas de confiança, diga glória a Deus, para administrar isso aqui. Deus está procurando pessoas de confiança para Ele entregar os seus bons tesouros, os dons espirituais, a unção, a bênção dEle, o reino, a palavra e a salvação. A pergunta que eu te faço hoje: Deus pode contar com você? Não precisa responder, só reflete. Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? O que você está disposto a dar? O que você está disposto a entregar para Ele? Porque querer, irmãos, nós queremos muito. Eu também quero. Deus pediu para Abraão o filho e ele não negou.
E muitas vezes Deus pede para a gente perdoar, não queremos perdoar. Deus pede para a gente largar um pecado desse tamanho, a gente não quer largar. Ter mais compromisso com a igreja, ter mais compromisso com a obra. E se Deus falar para você, eu quero você aqui me adorando quarta-feira e domingo, é muito isso? Ou é mais fácil dar um filho? Aleluia. Sabe, queridos, Deus está procurando pessoas de confiança. Mas não é para sugar você não, não é para explorar você não. É para entregar na sua vida as bênçãos deles, o bom tesouro de Cristo. Irmãos, ninguém dá nada de valor para pessoas que não é de confiança. Ninguém dá, você não dá. Você não dá. Você só quer pessoas de confiança do seu lado. Você só quer pessoas de confiança para você dividir suas amizades, seus segredos. Mas Deus também quer homens e mulheres de confiança, fiel, tementes, que ama Ele, que ame a palavra de quem? De Deus. Aleluia. E Abraão, querido, chegou para Ló e falou: não dá mais. Caça o seu rumo, que eu vou procurar meu, mas junto nós não podemos caminhar mais. E está na hora de você falar isso com algumas pessoas. Está na hora de você falar isso com alguns costumes, com o pecado, com a mágoa, com a raiva, com o vício, sei lá o que. Não dá mais. Com esse pecado eu não ando mais. Eu vou ser livre. Eu vou servir o meu Deus. E aprenda a honrar o altar de quem? Do Senhor. Agora vamos falar de oferta. Aprenda a honrar o altar de quem? De Deus. A vida financeira que nós levamos, ou melhor dizendo, o que nós oferecemos para Deus no alto, reflete muitas vezes na vida financeira que nós levamos. Ontem, experiência, eu vim aqui, eu fomos no monte, nós estamos a campanha, todo sábado a gente está vindo orar aqui. É difícil para mim, gasta, irmãos, gasta pedágio, gasta gasolina. Vim ontem, voltei, vim hoje de novo. Mas Deus é fiel. Aleluia. Eu vim, fomos no monte, oramos. Depois eu vim aqui no altar orar de novo. Mas eu passei num posto para abastecer. Olha, eu vou contar a experiência e já termino. Aí abasteci o carro. Aí coloquei lá um tiquinho de gasolina. E eu saquei R$100. Aí eu falei, aí eu tinha que colocar um aditivo no carro, R$18 o aditivo. Eu falei, eu vou colocar só 50 de gasolina, 68. Sobrou R$32. Na hora que eu estava saindo, eu vi um homem encostado assim na parede, quieto, um andarilho. E meu coração pesou, irmão, um negócio forte assim. Aí eu falei assim, eu tenho que pagar o pedágio, é vintão, ida e volta. Só tenho R$12, vai sobrar. Peguei R$12, falei, oi irmão, tudo bom? Como é que o senhor está? Estamos na caminhada. Falei, toma aqui para você comer alguma coisa aí. E ele ficou bem feliz, deu um sorriso, pegou. Eu falei, o senhor vai para onde? Se ele viesse para cá, ia dar uma carona. Estava fedido. Fazer o quê? Do Deus, mano. Aí
Ele, não, eu vou lá para Piraí do Sul, lá para o outro lado. Eu falei, então tá bom, Deus abençoe, amém. Aí eu vim embora. Quando eu saí, o Espírito Santo falou para mim, tem uma vergonha na sua cara. 12, o que ele vai fazer com 12 reais, irmão? Eu vim com a consciência pesada. Eu só não voltei porque não dava, tinha canteiro central. Mas a vontade, irmão, eu resisti, era para mim ter voltado. Deus me perdoe. Porque o Espírito Santo falou para mim, o que ele vai fazer com 12 reais? O que você faz com 12 reais? E se ele tiver com fome, eu acredito que estava, se ele precisar tomar um banho, eu tinha mais na conta, eu não tinha nas mãos. Quem consegue entender? Sabe por causa de quê, irmãos? É um andarilho, mas é um filho de Deus. Eu estou confessando aqui, eu não voltei, era para me ter voltado. Um filho de Deus. Era para me ter dado 50, era para me ter dado 100 reais. Porque se ele tiver com fome, o que você vai fazer? Não dá para comer uma coxinha, mano. E coxinha mata a fome de ninguém. É para dar um dinheiro para ele comer uma marmita, dele comer uma sobremesa, e se ele quiser tomar um banho e beber uma Coca-Cola. E eu vim com aquilo pesando no meu coração. Quem consegue entender? E às vezes, pela obra de Deus, a gente não tem essa consideração. E Deus fez meu coração doer por aquele homem. Porque a gente tem que honrar as pessoas. Amém? Se você for ajudar alguém, você tem que honrar, tratar com honra. É mentira, trata com honra. Não é sempre que a gente pode, mas se você puder, faça com honra. Diga glória a Deus. Agora o altar de Deus. Olha aqui, eu já termino. Trata isso aqui com honra. Trata com quê? Com honra. Tenha temor. Honre a Deus. Porque Deus está procurando pessoas de confiança para Ele abençoar. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Meu Deus dos céus. O Espírito Santo está falando nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Oh, aleluia. Deus é Deus fiel, queridos. Nós precisamos tratar Deus como Deus é, como Deus merece. O sucesso de Abraão estava diretamente ligado ao temor, à conexão que ele tinha com o altar. Ele amava o Senhor. Abraão confiava em Deus. O que Deus lhe pedia para ele fazer, ele fazia, ainda que fosse duro o pedido. Você conhece a história. Certa vez, por causa da ansiedade, ele teve um filho chamado Ismael. Ele amava aquele filho. Mas um dia, Deus orientou a Sarai, sua esposa, que não era filho dela, era filho dele com a serva. Feche os teus olhos, quero orar por você. Mas Deus falou para ele: manda ele embora, porque ele não vai fazer parte da minha promessa, do propósito que eu tenho para a sua vida. Foi duro para Abraão, mas ele chegou para o próprio filho. Eu estou falando que você tem que fazer isso. E ele falou para o filho dele: vai embora, porque a promessa não é para você, Ismael, a promessa é para Isaac. Vai embora. Era dura essa decisão,
mas ele confiava no Senhor. E quem confia em Deus não nega o que Deus pede. Quem confia em Deus não nega o que Deus orienta. Se Deus mandar fazer, a pessoa faz, obedece. Aleluia. O Senhor está falando nessa noite que está procurando homens de confiança, mulheres de confiança, temente, obediente. Aleluias, glórias a Deus. Pare de questionar, pare de arrumar confusão, pare de questionar a Deus. Só obedece, só faz a vontade do Senhor, adora a Ele, serve, seja fiel, seja temente. Se tiver de renunciar, renuncia. Se é a sua vida que Deus está te pedindo, entrega a Ele, mas obedece, confia no Senhor. Aleluias, aleluias. O Senhor fala nessa noite: até quando você vai me resistir? Até quando você vai me negar? Eu te quero, eu já te pedi. Você sabe o que eu quero, você sabe o que você precisa renunciar. Deus está falando nessa noite: até quando você vai me negar? Aleluias, aleluias. Deus tem os céus para te dar.